Sou eu, Sérgio. Aqui é o operador. Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradeço a presença nessa cerimônia que dá início ao 29º Congresso Brasileiro de Numismática, organizado pela Sociedade Numismática Brasileira. Esse congresso marca o encerramento das atividades em um dos anos mais agitados e produtivos da nossa centenária história. Muito nos honra a presença de todas as pessoas presentes, mas queremos agradecer principalmente aos nossos presidentes eméritos, Cláudio Patrick Amato, Cláudio Marcos Angelini, Ismael Toledo Júnior, Rubens Marques de Henrique Silva e Gilberto Tenor. Agradecemos também a presença de todos os presidentes e representantes das entidades numismáticas. E agora, para compor a mesa de honra, eu quero solicitar a presença do nosso excelentíssimo presidente da Sociedade Numismática Brasileira, Bruno Pelizari, por favor. Representando os presidentes eméritos da SNB, convidamos o comendador Gilberto Fernando Tenor. O excelentíssimo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, professor Dr. João Tomás do Amaral, por favor. O excelentíssimo presidente da Federação Brasileira de Filatelia, Dr. Rogério Dedvites. Representando os presidentes das entidades irmãs, convidamos o senhor Eliezer Fernandes, da Sociedade Goiana de Numismática. Dando início à cerimônia, peço que todos se posicionem para a execução do hino nacional brasileiro. Por favor.
filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Solicito, nesse momento, que o nosso presidente Bruno Pelizari venha apresentar o discurso de abertura. Gente, tem lugar aqui para sentar, ó. Ninguém quer sentar perto de nós, aí. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros da nossa mesa solene dessa abertura do 29º Congresso Brasileiro de Numismática, o nosso presidente emérito da SNB, o comendador Gilberto Tenor, o excelentíssimo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o professor Dr. João Tomás do Amaral, muito obrigado pela presença aqui hoje, dessa parceria entre a sociedade e o Instituto Histórico, que já dura décadas, né? Para quem não sabe, a sociedade durante 40 anos funcionou dentro do Instituto Histórico, então nossa parceria é desde a década de 30, 40 mais ou menos, então é um prazer, uma honra, desde a década de 30, é uma honra muito grande contar com a sua presença aqui hoje, muito obrigado. Também agradecer a presença do excelentíssimo presidente da Federação Brasileira de Filatelia, Rogério Dedivides, muito obrigado. A nossa ciência irmã, que é a filatelia, e também eu já aproveito para deixar aqui o convite, que nesse andar acontece o evento de numismática e no andar de baixo está acontecendo o evento de filatelia, então eu também já deixo o convite para que todos visitem a exposição filatélica que está sendo realizada pela FEBRAF. Ontem à noite eu já dei uma olhadinha na exposição, está espetacular, vale muito a pena visitar, e também o salão de comercialização filatélico. E agradecer também a presença do Eliezer aqui, que vai tomar posse como presidente da Sociedade Goiana de Numismática mês que vem, né? Ou esse mês ainda? Esse mês ainda toma posse na Sociedade Goiana, que também é uma das nossas grandes parceiras, então muito obrigado por compor essa nossa mesa de honra. E dando seguimento à abertura, gostaria de agradecer especialmente a minha diretoria. Esse é o meu primeiro ano como presidente da Sociedade Numismática Brasileira. Esse eu acho que é o 12º congresso que eu já participo, mas é o meu primeiro congresso como presidente, e eu gostaria de especialmente agradecer a todos os diretores que estão aqui presentes hoje e que trabalham tão incansavelmente em prol da nossa SNB, porque alguns podem não saber, mas o nosso trabalho é voluntário, a gente não ganha, né, para ser diretor nem presidente da sociedade, então a gente faz isso porque a gente ama, então é muito importante reconhecer o trabalho daqueles que fazem e que tornam possível um evento desse estar acontecendo na data de hoje. Esse ano para a SNB é um ano muito especial, é um ano que a gente só tem a agradecer. Nós realizamos o nosso maior evento de numismática já realizado aqui no Brasil e também da América Latina. Muitos aqui estiveram no Rio de Janeiro. Nós levamos em setembro, na primeira semana de setembro, para o Rio de Janeiro, numismatas de 35 países. Esse foi o evento mais importante já realizado em solo nacional e também o maior evento em adesão em quantidade de países diferentes já realizado aqui na América Latina. Então, esse evento, ele impulsionou a imagem não só do Brasil e do Rio de Janeiro, onde ele foi realizado, mas também da numismática brasileira. Então eu também tenho que fazer o agradecimento a todos que trabalharam em prol desse evento e para que esse evento acontecesse. Durante quase uma semana tivemos mais de 500 numismatas de 35 países reunidos no Rio de Janeiro, e foi um evento muito rico de troca cultural, turística, comercial também. Então, e aqui eu não posso deixar de agradecer Felipe Rocha, que trabalhou incansavelmente pelo evento, o Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, Hilton Lúcio, Gilberto Tenor e também especialmente Irley Soares das Neves, cadê Irley? Está aqui, pela exposição que ele realizou no Rio de Janeiro, da coleção de Patacões, e todos os outros diretores que também trabalharam em prol desse evento.
Bom, não querendo me alongar muito mais do que já estou aqui hoje, é um sentimento de muita felicidade estar aqui reunido para o 29º Congresso Brasileiro de Numismática, ver tantas pessoas conhecidas e queridas aqui nessa sala e que estarão aqui nos próximos dias. Infelizmente, muitos não conseguiram chegar aqui em São Paulo devido aos ventos que tiveram ontem e ao fechamento e cancelamento de quase 200 voos no aeroporto de Congonhas. Então, de qualquer forma, agradeço àqueles que tentaram, estavam com a viagem marcada para estarem aqui conosco compartilhando durante esses dias, mas não conseguiram chegar. E só deixar o convite para que todos visitem a exposição que a gente está realizando aqui, em especial ao bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. A exposição tem peças da coleção do Gilberto Tenori e do Irley. Também agradeço novamente aos dois por sempre estarem disponibilizando material para a gente realizar as nossas exposições. E só novamente agradecer a todos os associados que tanto apoiam a nossa instituição, que trabalham em prol da nossa SNB, da nossa centenária Sociedade Numismática Brasileira. Em breve teremos um museu reformado na nossa sede social, ele está em processo de reforma, quase finalizada a parte arquitetônica. Então, pela primeira vez em mais de 50 anos, nós conseguimos verba pública vindo do governo do estado de São Paulo, via edital de fomento à cultura, para a reforma do nosso museu. Então a gente está nesse momento, nesse processo de reforma, e a reinauguração está prevista para o começo do ano que vem. Assim que tivermos a data já marcada, nós enviaremos o convite para que todos os associados possam prestigiar esse novo espaço. E só os votos de que ano que vem a gente continue com esse trabalho intenso em prol da numismática, em prol da cultura, em prol da troca de conhecimento e experiências, porque a numismática não é só comércio, a numismática não é só pesquisa, a numismática também são laços e amizade, e isso é uma das coisas mais importantes que nós temos durante esses eventos, que é essa troca não só de conhecimento e de experiências, mas também essa confraternização entre amigos que nós temos aqui, porque nós somos a grande família numismática, né? Então, como uma grande família, às vezes a gente tem brigas, né? Isso faz parte, algumas aceitáveis, outras não, mas não deixamos de ser uma grande família numismática e a gente espera que isso continue só crescendo a cada ano que passa. Muito obrigado a todos. Eu quero convidar os componentes da mesa que desejem fazer algum pronunciamento, expressar algumas palavras. Por favor, presidente Gilberto Tenor. Tô bonito. O Irley que é meu terno, né? Bom dia a todos, grandes amigos que estão aqui, associados, numismatas aqui de todo o Brasil. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, principalmente nossos presidentes eméritos, Cláudia Mato, Angeline, Ismael, que está no momento, Rubens, que está aqui, os nossos componentes da mesa aí, o Dr. Bruno Belisário, nosso presidente, Eliezer, Goiânia, o Dr. João, do Instituto Histórico do Lançamento, e Rogério Devites, da Federação Brasileira de Filatelia, ao qual tenho orgulho de ter sido secretário-geral lá durante muitos anos, né? Muitos sabem que eu comecei na filatelia, para depois vir na numismática, né? Então, a gente sempre quis ter essa parceria com a filatelia nos eventos e agora está se concretizando. Acho que é o segundo já, terceiro ano já, que a gente faz em conjunto, porque são duas ciências que se unem, né? A filatelia, que é a mãe das coleções, né? Sempre foi considerada a mãe das coleções,
e hoje se congrega muito com a numismática, porque os comerciantes hoje, dos 2 anos, comercializam os 2 materiais hoje em dia, não são mais somente exclusivos, né? A Sociedade Numismática esse ano aqui é um ano que se deve ser marcado para sempre dentro dos nossos registros, né? Parabenizo o trabalho magnífico do Dr. Bruno Pelizari, que esse ano aqui me substituindo na presidência, fez um trabalho hercúleo de fazer a Rio 2025. Foi um trabalho que deve ser sempre registrado, como foi registrado os anais do primeiro congresso de numismática em 36, que foi gigante também para a época também, que dispensou o Brasil todo para vir para São Paulo. O Bruno conseguiu que todo o mundo propriamente fosse para o Rio. Nós pudemos ver lá pessoas que muitos só conheciam por internet, vimos pessoalmente palestras magníficas, a exposição do Irley foi excepcional lá também. Teve a do Forte Copacabana de medalhas, que foi muito bem vista. Hoje estamos aqui com uma parte também sobre o Império aqui nesse salão aqui. E somente agradecer a todos que confiam nessa sociedade, porque a sociedade aqui, eu sempre falo que é a família que falta para muitos, né? Aqui é uma mãe aqui a sociedade. Então, parabéns a todos. Obrigado, presidente. Eu quero convidar então o Dr. João Tomás do Amaral para proferir algumas palavras nessa abertura do nosso congresso. Por favor. Bom dia a todos, agradecendo o convite para que nós pudéssemos estar aqui nesta sessão solene de abertura do 29º Congresso de Numismática, né? Agradecer então ao presidente Bruno, ao eterno presidente da sociedade, o Dr. Gilberto Tenor, também o Elisélio, também o Dr. Rogério, e a todas as autoridades que estão aqui presentes. Quero dizer que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo se sente muito orgulhoso de estar se aproximando cada vez mais da sociedade por conta aqui daquilo que já foi contado aqui. E tem uma história curiosa. Eu registrei agora recentemente, depois de 131 anos de idade do Instituto Histórico, que é a primeira instituição numa cidade que não está institucionalizada pelo aspecto civil. O que nós tínhamos eram instituições governamentais. E o Instituto Histórico é a primeira sociedade que aparece de caráter civil, só precedida pelo Instituto dos Advogados de São Paulo em 1874. E ao registrar a ata depois de 131 anos, então agora nós temos uma certidão de nascimento oficial, né? Tem um dado curioso lá na primeira reunião, em 1º de novembro, que quando as pessoas estão discutindo a fundação, né, do Instituto Histórico, 2 pessoas oferecem uma 200 moedas e outra 300 moedas. E o então diretor do Museu Paulista, o Dr. Hermann Ehring, se coloca na reunião e fala: mas o Instituto tem que ser um elemento de construção acadêmica pelo ponto de vista histórico, geográfico e das ciências e artes afins, mas não pode se constituir como um museu de numismática, porque o Museu Paulista está indo muito bem. Então eu quero dizer que a primeira ação de museologia do Instituto é exatamente na área da numismática. E claro, ter a oportunidade da sociedade ter estado no Instituto durante vários anos, a partir da década de 30, é um prazer muito grande. E eu espero que a gente possa, em brevemente, poder constituir um evento conjunto. E a filatelia também esteve dentro do Instituto. Então, a partir do Instituto surgem várias instituições e nós temos a grande satisfação, então, de poder, neste momento histórico, poder nos reaproximarmos de todas essas instituições que tiveram vínculo e aproximação conosco. Muito obrigado e vida longa para o Congresso e para a sociedade. Muito obrigado. Dr. Rogério Benevides, trazendo algumas palavras da filatelia. E lembrando de novo, nós temos um evento da filatelia no andar de baixo aqui
Muito bom dia, presidente Bruno, presidente Tenor emérito, e cujo nome eu saúdo a mesa, os presidentes eméritos e os numismatas aqui presentes. Principalmente eu agradeço imensamente a oportunidade que me é concedida de estar participando dessa cerimônia, desse evento. Eu diria que não só temos comerciantes atuando na numismática e na filatelia, mas muitos colecionadores são comuns às atividades. Eu confesso que eu sou um ajuntador também, numismata, longe de ser um numismata avançado como os que estão aqui. A atividade profissional não me permite uma dedicação maior. Certamente um dia eu vou conseguir me dedicar, mas a filatelia também rouba um pouquinho do tempo, né? Já que tem a atividade institucional pela FEBRAF e as coleções a que me dedico. Então é uma alegria muito grande verificar toda essa sintonia entre entidades que são co-irmãs, que pensam igual, e principalmente entre pessoas que, me permito dizer, têm relaços fraternos e pensam igual também. Então é uma alegria muito grande trabalhar com pessoas como Bruno, como Tenor, em prol de um objetivo comum de divulgação dos nossos hobbies, que são muito mais do que hobbies, são formas de pesquisa, são formas também de amizade, como foi muito bem dito aqui, é muito claro no dia a dia nosso. Então, eu parabenizo a todos os participantes desse evento. Mais uma vez convido também a que visitem no andar de baixo o evento da filatelia, são todos muito bem-vindos, e desejo uma oportunidade bastante profícua, um evento bastante proveitoso a todos. Muito obrigado. E também quero convidar Elisa Fernandes, presidente eleito da Sociedade Goiana de Numismática, para proferir algumas palavras nessa abertura do nosso congresso. Obrigado. Bom dia a todos. Um cumprimento especial à mesa de honra, Bruno, Tenor, João Tomás, Rogério. Para mim é uma honra muito grande estar participando do 29º Congresso Brasileiro de Numismática e também compondo a mesa de honras ali como presidente eleito, representando a Sociedade Goiana de Numismática e as demais instituições, Brasil afora, co-irmãs. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse congresso, esse já está há 89 anos, como o próprio Tenor chegou a falar, é muito tempo de congresso, e agradecer realmente. Caraca, tô nervoso aqui. Bom, pessoal, o Luciano, que deveria estar aqui hoje, né, ele teve um pequeno contratempo e não conseguiu estar em São Paulo, né? Ele chegou a sobrevoar Goiânia, São Paulo por uma hora, teve que retornar. Realmente parabenizar a todos os organizadores aí do evento, esse que é um evento muito importante para a nossa numismática brasileira, e desejar a todos então um ótimo evento. Obrigado, pessoal. A Sociedade Numismática Brasileira promove já há alguns anos o Prêmio Literário Florisvaldo dos Santos Trigueiros. E nessa oportunidade vamos fazer a entrega dos certificados aos vencedores da 4ª edição desse Prêmio Literário, correspondente ao ano de 2025. Nós queremos parabenizar a todos os que foram indicados e aos vencedores, que demonstraram um profundo comprometimento, dedicação e excelência em suas respectivas áreas de pesquisa. Para isso, convidamos os membros do comitê julgador Bruno Pelizari e Gilberto Tenor para fazer as entregas dos prêmios. Eu vou listar e apresentar chamar à frente os vencedores. Se ao acaso não estiverem aqui, agradecemos de toda forma e vamos fazer a entrega em outro momento. Na categoria catálogo, pressário, o livro das cédulas dos bancos particulares e apólices, conhecimentos, recibos, bônus e letras hipotecárias que foram usados como dinheiro, Cláudio Patrick Amato. Por favor. Difícil.
Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu estou muito orgulhoso. Hoje, quem está recebendo esse prêmio é o meu 21º filho. Depois, porque você sabe, quem tem a primazia de ser autor de alguma coisa, considera cada livro como um filho, né? Então, o filho que eu tenho, eu me sinto orgulhoso de receber esse prêmio, teve uma gestação muito longa. Começou lá em 2022, quando eu fui convidado a fazer uma palestra no Banco Central do Brasil e escolhi esse tema, bancos particulares. Foi um período importante da história e, inclusive, para que o Brasil se mantivesse unido e grande como ele é hoje. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu desci do palco para voltar para o meu lugar, a primeira pessoa que me encontrou e que me deu os parabéns foi exatamente Florisvaldo dos Santos Trigueiro. Então, Trigueiros, estamos nos encontrando novamente, depois de 23 anos. Queria agradecer também a Tereza, que me ajudou muito com a paciência daqueles centenas de horas de pesquisa, de viagens, para pesquisar, às vezes, uma peça que pudesse acrescentar no livro, e a todos aqueles que, confiando no nosso trabalho, nos ajudaram a fazer esse livro. Muito obrigado. A continuidade, quero lembrar que todos os associados sempre recebem o Boletim da Sociedade Numismática Brasileira. O boletim também vai premiar o melhor artigo considerado desse ano. Eu quero apresentar para vocês a ideia do artigo. 2 medalhas inéditas de Augusto Girardet. E os 2 autores, José Roberto Ulian e Marco Antônio Coronel de Sá. Por favor. Casal bonito, né? Casal bonito. Levanta a cabeça. A imagem. O próximo prêmio Trigueiros vai para o melhor artigo da Revista Numismática Brasileira. O futuro da numismática em um mundo sem dinheiro físico. Uma análise baseada na psicohistória de Asimov, Gabriel Amaral Lourenço, que não deve estar presente porque deve ser um dos que ficaram no avião sobrevoando São Paulo ontem. Mas faremos chegar às mãos dele. Existem outras publicações, outras revistas que merecem atenção na numismática. E temos a categoria de melhor artigo em publicação em nível nacional. E esse artigo foi Moedas Particulares, Vales e Fichas da Coleção Brasileira não catalogadas por Alexandre de Barros no Boletim da Sociedade Numismática Brasileira. Temos um associado da SNP para receber o prêmio em nome do Alexandre e levar em mãos o mais breve possível. O prêmio Florisvaldo dos Santos Trigueiros também procura localizar ou confirmar entre os membros da comissão julgadora uma melhor publicação numismática. E dessa vez
A melhor publicação numismática escolhida para o ano de 2025 tem o nome de Uma Moeda de Cada Vez, Animações, Alfabetização e Popularização Científica do Patrimônio Numismático Romano do Museu Histórico Nacional, pelo Átrio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para o ensino da Antiguidade Romana. O professor Carlos Eduardo Campos, por favor, professor. João Guilherme Vieira Poiati, Miguel Ângelo de Oliveira de Almeida, Pedro Paulo Pereira Lacerda, e essa publicação se encontra no livro Antiguidade e Usos do Passado. Esse livro, inclusive, é possível de se encontrar em PDF gratuitamente na internet. Bom, gente, bom dia a todos. É muito emocionante para a gente, na universidade, esse contato, esse acolhimento dentro da sociedade numismática brasileira. Esse trabalho que vem sendo feito de uma reaproximação, de um diálogo conosco, resulta num investimento. No investimento também da confiança de vocês no trabalho da numismática na universidade, que tem resultado frutos através desse diálogo com o Eliezer, com o Bruno, com o Tenor, com o Osvaldo e vários outros que estão aqui sentados conosco, Thelma, Felipe, tem gerado pesquisas. O Hilton, que incentivou tanto nossos alunos no último evento da Rio 2025 a se reaproximarem da universidade, viverem a universidade e viverem a SNB. Então os alunos agora estão voltando a participarem dos eventos, estão frequentando. E isso só é fruto quando a sociedade ela olha para a universidade e acredita que a universidade também é um espaço para a gente produzir ali o conhecimento numismático. Conhecimento esse que vocês têm passado através de doações de livros, Lei, Cláudio tem feito vários investimentos conosco e que estão gerando no Centro-Oeste, não estou falando do eixo Rio-São Paulo, um centro de pesquisas voltado para o estudo da numismática, da filatelia. Então, eu agradeço a SNB, agradeço aos alunos, porque um evento fez artigo, é fruto de atividades produzidas com alunos. Alunos que vão desde o ensino médio, que é o caso do Pedro, que agora está na faculdade, pensando a moeda, junto com os demais alunos que agora estavam na graduação e agora estão fazendo seu mestrado, estudando numismática. Estamos sendo agora, a universidade está oferecendo na graduação e no mestrado a disciplina de numismática e que estamos trazendo esse diálogo em parceria também com o MAI-USP aqui em São Paulo. Então, é importante ressaltar que esse movimento que começa na SNB lá atrás gerou já vários frutos de iniciação científica, mestrandos e que estão indo agora já começar a se preparar para fazer o doutorado na área. Então, eu agradeço aos associados, à mesa, na figura do professor, pesquisador, Tenor, na figura do pesquisador e professor, porque ele ensina muito os nossos alunos. Eu chamo de professor porque ensina os nossos alunos a estudar e ter o gosto pela moeda. Então, assim, eu estou bem emocionado porque a gente foi indicado já mais 2 anos consecutivos, agora conseguimos esse prêmio, mas por um fruto de um trabalho de amadurecimento que vem tendo um acompanhamento de todos vocês. Então, vocês fazem parte desse prêmio, fazem parte desse mundo que a gente está começando a formar no Mato Grosso do Sul, ligado à numismática. Obrigado a vocês. Em continuação, a outra categoria do nosso prêmio literário Florisvaldo dos Santos Trigueiro é para a categoria de livro do ano. E nós queremos chamar os autores Edil Gomes, Davi André Levi e Rodolfo Jacomedes pelo livro Desventuras da Prensa sobre o Brasil. Parabéns pela publicação.
Foi publicado em inglês e português, né? Lançado no evento do Rio de Janeiro em setembro. Não pega? Esse branco aí? Um pouquinho mais pra cá. Isso aí. Pronto, o Neto vai ficar trabalhando ali agora. Tira mais uma aqui. Vai, Neto. Neto. Mais uma. Efeitos especiais. A última categoria do nosso prêmio literário Floresvaldo dos Santos Figueiredo vai para a categoria do autor do ano. A cada ano elegemos um autor e que muitas vezes também traz toda uma história e envolvimento com a numismática. E dessa vez o autor escolhido foi Gular Gomes. Por favor, Gular. Olha a Bahia aí, forte. É bom lembrar que quase em todos os boletins tem um artigo dele nos últimos 10 anos. Bom dia, meus amigos. Prazer revê-los, já que por essa maravilha. Não foi fácil chegar aqui hoje, saímos de Salvador 4 horas da madrugada, trânsito, problemas no voo, mas chegamos, estamos aqui. É uma emoção enorme, né? Receber essa medalha. Para quem gosta de futebol, isso aqui é a glória eterna, né? E isso tudo começou há mais ou menos 14, 13 anos, quando eu enviei um artigo sobre cédulas de réis para o boletim da Sociedade Numismática e foi aceito e publicado. Isso foi um estímulo muito grande para eu continuar pesquisando, escrevendo, né, e enviando artigos para publicação aqui na SNB e outros veículos, né. Em paralelo, eu já estava cursando uma graduação em História na Universidade Federal da Bahia e passei a direcionar minhas pesquisas, meus estudos, meus trabalhos para a numismática, e tanto que minha monografia de conclusão de curso foi sobre numismática. E logo em seguida fiz o mestrado em museologia, dando continuidade aos meus estudos sobre numismática, principalmente cédulas e medalhas. E isso tudo resultou nesse prêmio hoje, como Bruno falou, são cerca de 13 a 15 artigos escritos ao longo desses 13 últimos anos, muito bem acolhidos pela sociedade, e só tenho a agradecer, né, à sociedade por esse estímulo inicial. E vocês sabem que a gente não faz essas coisas sozinho, né? Então eu tenho muito a agradecer à professora, doutoranda, museóloga Genivalda Cândido da Silva, que é coautora do catálogo de medalhas e é minha revisora, colaboradora, pesquisadora, junto comigo. Então, não estou ganhando esse prêmio sozinho, estou ganhando com o Val. Obrigado a todos. Nesse momento, nós queremos anunciar o prêmio do programa da Bolsa de Estudos para Jovens Numismatas Brasileiros. Em comemoração ao centenário da Sociedade Numismática Brasileira, a Heritage Auctions, em parceria com a American Numismatic Association, anuncia o segundo vencedor da Bolsa de Estudos destinada a jovens numismatas brasileiros. O programa é pioneiro no país e oferece anualmente, durante 5 anos,
uma bolsa integral para a participação de um seminário intensivo de uma semana na sede da Associação Numismática Americana em Colorado Springs, nos Estados Unidos, cobrindo todos os custos do curso, viagem e hospedagem. Após a seleção do primeiro bolsista, no ano passado, apresentamos aqui Giovanni Michele Pupelli, o comitê formado por Cristiano Bierrenbach, Bruno Pelizari, Mariana Campos, Thelma Seolim e Thomas Ribeiro, anuncia com satisfação o novo contemplado, Pedro Mangetti Zaninetti, um jovem pesquisador com sólida formação acadêmica e ativa no campo da numismática. Infelizmente, o nosso premiado não pôde estar presente porque ele começou a ter um trabalho fixo há poucos dias, segunda-feira, e não teve permissão de saída do trabalho para estar aqui com a gente. Esse é um jovem que já tem 2 cursos universitários. Eu posso contar para vocês que ele é graduado em História pela Universidade de São Paulo e Administração pela Anhanguera, pela Universidade de Anhanguera, e atualmente mestrando no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, desenvolvendo pesquisas sobre numismática do período Ayyubida do Egito, membro de diversos grupos de pesquisa da Universidade de São Paulo, incluindo o grupo de pesquisa de numismática antiga, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial e o Núcleo de Apoio a Pesquisas Brasil-África. É um jovem que tem apresentado comunicações em congressos acadêmicos e eventos da SNB nos últimos anos, inclusive na 5ª Convenção Internacional de Historiadores de Numismatas, a Rio 2025. Bruno, você quer falar alguma coisa a respeito? Dona Zé, ele não está aqui hoje, mas ele... Eu vou fazer só um agradecimento muito rápido. O Cristiano Bierrenbach, que é o nosso patrono dessa Bolsa de Estudos, também não conseguiu chegar ainda aqui no evento, deve estar chegando na parte da tarde, mas é só para fazer o agradecimento em nome dele e da Heritage Auctions pelo patrocínio. Eles financiam integralmente essa Bolsa de Estudos para esses jovens numismatas, e esse é o 2º ano que mandaremos um jovem brasileiro para os Estados Unidos fazer esse curso de verão. Então, só reforçar o agradecimento aí ao Cristiano e à Heritage por estar financiando esse projeto tão importante para o futuro da numismata, que é a formação dos nossos jovens pesquisadores. Obrigado. Na continuidade, temos a apresentação da Medalha do Mérito Numismático da SNB. A Medalha do Mérito Numismático é a maior honraria outorgada pela Sociedade Numismática Brasileira. Instituída em 2013, tem o objetivo de distinguir associados, pessoas físicas e os jurídicas, que no período de sua associação tenham se destacado na realização de ações de real benefício para o desenvolvimento da sociedade numismática brasileira, de modo a se tornarem merecedores de um reconhecimento público. Para o ano de 2025, o Conselho da Medalha anuncia que o agraciado é o senhor Edil Gomes. Solicito ao senhor Edil Gomes que se apresente à frente. Também solicitamos ao presidente da SNB, Bruno Pelizari, que esteja à frente. Enquanto ele vai receber esse agraciamento, vou contar para vocês quem é o Edil. Edil Gomes é filatelista, é numismático, é designer gráfico e tem uma destacada atuação na difusão e valorização da numismática brasileira. É coordenador de diagramação da Revista Numismática Brasileira e do Boletim da SNB. É responsável pelo desenvolvimento de todo o material gráfico e de divulgação da SNB, além da criação de diversas peças comemorativas da entidade, medalhas, selos, publicações especiais. No campo museológico, ele já coordenou o projeto da reorganização do acervo do Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi, de Botucatu, no interior de São Paulo, que culminou na realização de uma exposição numismática de grande repercussão. Ele é autor prolífico e pesquisador dedicado. Edil publicou diversas obras de referência para colecionadores e estudiosos,
Entre elas temos o Catálogo Ilustrado de Erros em Moedas, já na 4ª edição, o Manual de Erros em Moedas, na 2ª edição, a série Coleções Erros e Anomalias, R$640, R$320, a medalha Calendário, e 1825p, Moedas para Salvar a Província do Grão-Pará. Também, 1932, 4º centenário da colonização do Brasil. Também organizou o livro de pijamas, Jamais, já na 2ª edição. Desventuras da Prensa Sobre no Brasil. E, em inglês, Misadventures of the Soul Press in Brazil. E A Terra do Ouro. Entre suas próximas publicações estão os títulos como A Arte da Gravação de Balsemão e outras obras em coautoria. Edil também é autor de artigos especializados em periódicos e colabora regularmente com entrevistas, palestras e eventos numismáticos em todo o país. Seu trabalho foi amplamente reconhecido nas 3 edições do Prêmio Literário Floresval dos Santos Trigueiros, organizado pela SNB. Ele recebeu 21 indicações e 7 premiações, sendo 2 vezes eleito o autor do ano. Também foi agraciado com o Prêmio de Mérito Numismático do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro e recebeu menção honrosa da Academia Butucatuense de Letras. Atuando há décadas no campo editorial, Edil responsável pela edição e editoração de livros numismáticos, boletins institucionais e obras de divulgação científica. É formado em contabilidade, trabalha com a editoração de revistas e artigos científicos para a plataforma Cielo, além de editar livros, jornais e revistas de diversas áreas. Sua experiência profissional inclui passagens por jornais diários, gráficas e editoras. É associado da Sociedade Numismática Brasileira, da Sociedade Numismática do Paraná, da Associação Virtual Brasileira de Numismática e da Sociedade Goiana de Numismática. Também do Departamento Filatélico Numismático do CCB, sendo membro honorário da Associação Filatélica Numismática de Brasília e da ABEP. Além da trajetória em artes gráficas e na numismática, ele é diácono com formação em teologia e músico. É casado com Selma Victor Possani, pai de Leonardo e avô do Lucas e a Valentina. A Sociedade Numismática Brasileira parabeniza o Edil Gomes por essa merecida homenagem, reconhecendo não apenas a extensa produção intelectual e artística, mas também seu trabalho incansável em prol da SNB. Essa dedicação tem sido fundamental para o fortalecimento, expansão, modernização da nossa sociedade, contribuindo para o avanço da numismática no Brasil. Então, Bruno Pelizari, nosso presidente. Cumprimento a todos, cumprimento a mesa, né? Sou mais de escrever do que falar, mas vamos lá, né? Bruno me ligou um dia falando, olha, a comissão escolheu, vai ser desse ano a medalha vai para você, né? E para mim, surpresa muito grande, porque a gente nunca imagina, né, que é o principal prêmio, né, da sociedade. Eu fazendo material da sociedade, eu conheço quem já recebeu a medalha, né? Alguns estão aqui, né? E são referências para mim essas pessoas, né? Então, de uma certa forma veio para mim como uma responsabilidade muito grande, mas e ao mesmo tempo pensando, né? Será que a gente merece chegar ao ponto de merecer? Aí pensando sobre isso e aquilo ficou remoendo na cabeça, né? E até bom, porque daí eu pensei o seguinte: se eu cheguei ao ponto de eu achar que eu não mereço, é sinal que eu posso dar muito mais ainda para a numismática, né? E eu também não posso desmerecer as pessoas, tanto a minha família, por ter disponibilizado tempo para mim ficar ali estudando, pesquisando, escrevendo, viajando, e as pessoas que a gente conversa diariamente, que pergunta isso, pergunta aquilo, e é maravilhoso quando a pessoa manda uma moeda e a gente consegue desvendar o que é aquilo, e são vários aqui da sala que fizeram isso, né? Então, eu penso o seguinte, que é o começo, né, de uma trajetória, é um reconhecimento, eu sei que o reconhecimento vai vir para outros, eu fazer o possível para que esse reconhecimento venha para outras pessoas, né? Eu quero que outras pessoas venham também para a numismática, assim como aconteceu comigo, que eu achei que foi uma coisa interessante. Eu larguei meu serviço e uni, na verdade, o meu serviço, que é de design gráfico, com
numismática. Isso foi maravilhoso. Eu hoje monto o boletim, monto a revista, monto os materiais de divulgação. Bruno toda hora me chama, toda hora não, né? Me chama e estamos lá pensando em alguma coisa. Ô Bruno, pensei nisso, vamos fazer isso. Então, o trabalho de bastidores também é muito grande, né? Mas isso conseguiu ultrapassar os bastidores e passar para outras pessoas. Então, isso foi muito gratificante esse ano estar aqui recebendo esse prêmio, e é um pedaço de cada um aqui esse prêmio, porque cada um aqui teve a sua participação em cada uma dessas obras que eu lancei, e em cada uma das outras obras que vai ser lançada. Então, agradeço a todos os presentes aqui do Congresso. Isso aí. O Edil publicar várias obras, ele também viabiliza a publicação de outras obras de outros autores, e esse trabalho é extremamente importante para a nossa numismática. Um minutinho só, que eu só vou terminar a minha fala. Além dele viabilizar essas publicações, quando ele fala que eu chamo toda hora, eu literalmente chamo toda hora, às vezes é domingo, de madrugada, feriado, então assim, o Edil trabalha incansavelmente em prol da SNB. E ele responde, exatamente. Ele responde o boletim, a revista e toda a parte de comunicação digital da sociedade hoje passa por ele é o grande responsável por criar para que a gente possa publicar e divulgar. Então, reforço aqui e falo, merece esse prêmio, é muito merecido, parabéns. Gostaria de rapidamente falar alguma coisa sobre ele. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, saudando a minha esposa, a Gazinha. Tudo que ele fez e faz foi falado, mas tem alguma coisa que não foi falado, porque é muito mais íntimo e muito mais próximo. O Edil foi responsável para eu lançar 2 livros, um demorou 10 anos e o outro, por causa de uma moléstia grave, eu levei 3 meses. E, no fim, pelo tratamento da doença, eu não tinha mais como digitar. Eu fonava e ele escrevia, horas, madrugadas. E com isso, eu consegui soltar o 2º capítulo do livro de Pijama Jamais. No livro de Pijama Jamais, fala muito sobre a numismática. Fala muito quando começaram a dar valor às medalhas. Aqui tem vários colecionadores que nós chamamos de medalhistas. Eu me lembro que, numa oportunidade, um determinado presidente chamou medalha de merdalha. E esse pessoal que veio resgatou isso. Por quê? Eu coleciono vários temas, eu coleciono várias modalidades, mas onde o pouco que sei, aonde eu aprendi, foi na filatelia e foi na numismática. Então eu trouxe aqui uma lembrança para o querido amigo Edil. Quando eu comprei parte da coleção do Dr. Pulpo, que foi um dos importantes advogados e presidente da sociedade, eu comprei parte da coleção dele. E ele ia a nível de pesquisa, que é a cara do amigo Edil. E, então eu estou... Esse primeiro pequeno livro são moedas falsas da época, tá? Do Dr. Pulpo. Eu fico triste porque eu vou ficar sem, e alegre porque eu vou outorgar. Muito obrigado pelas madrugadas, pelo incentivo, principalmente quando eu estava lutando pelo câncer. Eu achava que não ia dar, mas nós soltamos o 2º volume, volume 2 do
de Pijama Jamais. Se alguém tiver algum interesse, a sociedade tem esses livros. E ele esteve comigo lá na chácara, em Ribeirão Preto, quando nós fizemos o lançamento experimental do segundo volume de Pijama Jamais. Deslocou ele, a família, e foi um sucesso total que vendeu todos os livros. Tanto que nós precisamos encomendar outros, né? Dá para pegar? Então é isso. Então eu não poderia deixar de passar quem ele é. E o que eu coloquei são bastidores importantes. Muito obrigado a todos. Mas dá a medalha para ele. Agora nós temos um momento muito especial para a nossa cerimônia de abertura. Eu quero chamar o nosso presidente da Sociedade Numismática Brasileira para apresentar a medalha e o diploma dos associados remidos, com 25 e 50 anos de associação. Eu vou chamar os nomes, quem esteja presente, por favor, se apresente à frente para receber diretamente a sua condecoração. Levi Pansuti. Levi Pansuti. 70 anos associado. Genaro Angrissani. Genaro Angrissani. Paulo Jorge Fernandes dos Santos. Rubens Marques de Henrique Silva. Ari Gomes de Toledo. Também sabemos que não puderam estar presentes, mas merecem ser nomeados Celso Tadal Suzuki, Arnaldo Gomes Biondo, Jair Fregona Júnior, José Serrano Neto, Leonardo Couto de Araújo Cansado, Victor Fávero Kramer Cunhas Lopes. Você já é assim, Leandro? Você que recebeu do marido, né? Ah, não é? Enquanto cada um vai recebendo o diploma e a medalha dos 25 anos, ainda lembro que mais 3 associados são sócios remidos com 25 anos de associação: Carlos Roberto Gali, Oswaldo Rodrigues Scaboarosi e Abraão Dítomo. Com 50 anos de associação, o Jubileu de Ouro vai ser apresentado nesse momento, através de uma medalha e um diploma, aos senhores Dario Silvio Antônio Picciardelli. Por favor, Dario. Júlio Vieira Filho. Manuel Ferreira. Se estiverem presentes, por favor. Ainda também, com 50 anos de associação, a SNB, temos Romeu da Cunha Castro, Lucílio de Sá Leitão, Graciano de Souza Polaco Veras, Valdemar Neto da Silva e Antônio Pires de Almeida. Na sequência, até um tanto rapidamente, vamos apresentar a vocês as publicações desse semestre da SNB. O boletim da SNB... Eu queria rapidamente falar sobre esses 50 anos da minha participação O boletim da SNB, de número 88, de 2025, eu convido o Bruno a utilizar. Você quer falar alguma coisa? Bom, todos os associados vão receber impresso o boletim. Os associados presentes nesse congresso recebem uma bolsa especial que já contém o boletim. Vocês devem folheá-lo, que tem coisas interessantes. E a próxima publicação é a RNB, a Revista Numismática Brasileira, que também
faz parte dessa série de publicações e ela já está disponibilizada no site da SNB em PDF, gratuitamente para todos baixarem e usarem. Temos agora a apresentação dos livros. A arte de gravação de João Simão, com os autores Edil Gomes, Gilberto Fernando Tenor e Luiz Mendes. Procedemos a alguma coisa, presidente? Só quero falar aqui em nome dos autores aqui, nosso Luiz novamente. Agradecer uma homenagem ao João Simão que nós fizemos aqui, é um livro magnífico, que é o que a gente tentou recolher, né? Todas as peças que são da família e tudo mais, para a gente poder ter, que a produção do João Simão é gigantesca, né? Isso aqui é o primeiro passo, pode ser que a gente faça uma outra edição com mais coisas ainda que possam aparecer, únicas, né? Então, é uma maravilha, e Deus sempre tem o privilégio de ser maravilhoso fazer isso. Esse é o que a gente está entregando para a biblioteca, então, da SNB, e vai estar, esse lançamento vai ser aqui, né? Então, quem quiser adquirir, não tem o valor de cada peça, né? A gente preferiu não colocar, né? Porque não tem como pôr o valor em arte, tem algumas que ele fez 5, ele colocou 50, depois ele foi fazendo mais, ele fazia sobre encomendas, né? Então é um catálogo das peças que ele fez. A gente reuniu o maior número que a gente conseguiu e saiu uma edição bem bacana, colorida, inteira. Então, isso aí. Obrigado, obrigado. Na sequência, outro livro sendo apresentado nessa ocasião, Práticas em Numismática Romana, e também a publicação do Movimento Numismático número 09, por André Padilha. Por favor, André, umas palavrinhas. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, ter uma responsabilidade muito grande com a numismática, com a Ministério, conhecimento, e a gente tem obrigação moral de passar. Eu queria aproveitar aqui com a publicação que nós estamos lançando hoje, a Editora Ferida está alcançando um marco de 40 publicações em dois anos. Então, a gente pegar aqui os últimos lançamentos para entregar ao presidente, agradecer a colaboração de todos, e o livro também será disponibilizado aí para quem tiver interesse. A Sociedade Numismática Brasileira, então, agradece aos autores também o recebimento das obras que vão ser disponibilizadas na Biblioteca da Sociedade Numismática Brasileira. Esses livros estarão à venda aqui, procurem na secretaria, procurem nas bancas dos comerciantes. A SNB tem vários produtos para esse congresso, e essa é a vez da medalha comemorativa do bicentenário de Dom Pedro II. A Sociedade Numismática Brasileira apresenta a medalha comemorativa do bicentenário do nascimento de Pedro II, concebida por Marcelo Augusto Tiburcio. Marcelo? Iluminada pela Prataria Consentino. A emissão foi produzida em prata, 15 peças, em bronze, 35 peças e 20 peças de alumínio prova, reafirmando o compromisso da SNB com edições de alta qualidade e tiragem limitada. Convidamos o presidente da SNB, Bruno Pelizari, o presidente emérito Gilberto Tenor e Marcelo Tiburcio para conduzir a cerimônia de descaracterização do cunho, assegurando que nenhuma outra peça seja produzida, preservando a integridade histórica e a integridade numismática das peças produzidas. A tiragem está praticamente esgotada, com pouquíssimos exemplares que estão disponíveis na secretaria da SNB aqui durante o Congresso. Não vou bater na cara do Também temos a cédula comemorativa do bicentenário de Dom Pedro II. É um exemplar
feito com uma cédula bônus comemorativa com desenho de Fagner Máximo da Silveira, inspirado nas históricas cédulas brasileiras de réis e também com elementos que remetem ao imperador. Além de seu caráter comemorativo e colecionável, a peça oferece um bônus de R$10 para compras realizadas durante o Congresso. Eu acho que os colecionadores não farão isso. Foram produzidas 30 encartes, prova, 50 encartes individuais e uma tiragem total de 250 cédulas. Os interessados em obter essa edição especial, procurem diretamente a Secretaria da SNB aqui no Congresso, na sala do lado. Temos um real comemorativo dos 60 anos do Banco Central do Brasil, em eslave comemorativo deste Congresso. É mais uma forma da SNB marcar o evento, marcar o Congresso e oferecer um produto para colecionismo. Então, é um produto exclusivo, o eslave lacrado contendo a moeda de R$1 comemorativo dos 60 anos do Banco Central, lançado este ano. O eslave é inviolável e personalizado para o 29º Congresso Brasileiro de Numismática. A tiragem é limitada a 100 unidades. É uma recordação única e altamente desejável por colecionadores. Uma lembrança dessas inesquecíveis que todo grande evento deve ter, celebrando a nossa história e a numismática. Também temos que apresentar a vocês algo muito importante, a moeda do evento Rio 2025. Durante esse congresso, nós disponibilizamos aos associados uma quantidade extremamente limitada das moedas comemorativas emitidas para a 5ª Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas Rio 2025, ocorrida em setembro no Rio de Janeiro. A peça foi emitida pela República de Gana, possui um valor facial de 5 cedis, produzidas em prata pura, com 1 onça, apresentando um acabamento de alta qualidade. A tiragem é composta de 200 moedas proof e 50 moedas colorizadas. Para o Congresso, serão oferecidas 50 unidades proof, inicialmente apenas 10 moedas colorizadas, que estarão disponíveis à venda sob ofertas neste sábado à tarde. É uma oportunidade única para associados adquirir uma das peças oficiais da Rio 2025, marcada pela exclusividade e pelo significado do valor numismático. Lembramos que todas as receitas dos produtos vendidos pela SNB são integralmente revertidas em prol das atividades culturais da nossa instituição. Então, por favor, apoiem as nossas atividades. As exposições numismáticas, como acontece em todos os nossos eventos, convidamos a todos os presentes a visitarem a exposição comemorativa do bicentenário de Dom Pedro II, disponível durante o Congresso, aqui nesta sala, onde acontecem as palestras mais tarde. A mostra reúne um conjunto de peças numismáticas relacionadas à trajetória do imperador, incluindo moedas, medalhas, documentos, objetos de época que iluminam a presença na formação histórica e econômica do Brasil. A exposição apresenta peças colecionadas, selecionadas a partir de importantes coleções, Gilberto e Tenor, Irlei Soares das Neves, que gentilmente disponibilizaram as peças para que nós pudéssemos olhá-las. A curadoria é assinada pelo nosso presidente Bruno Pelizari, que estrutura um percurso que evidencia a relevância histórica e numismática das obras apresentadas, destacando a influência de Pedro II na evolução monetária brasileira. Convidamos todos os associados a prestigiarem essa exposição, afinal, ela é única, e que celebra o legado de Pedro II por meio da numismática, reafirmando o compromisso da SNB com a preservação e difusão do nosso patrimônio histórico. Nesse momento, convido o presidente do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, André Padilha, para que tome lugar para uma comunicação importante. Bom dia a todos novamente. Eu vou ser bem breve, pelo avançar da hora, e também porque já é um discurso que eu sempre repito aqui todos os anos, que a SNB me cede gentilmente um espaço para eu fazer a entrega de um prêmio de agradecimento em nome do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro. O clube ele vive e se mantém graças a muitas parcerias e graças a muitas amizades que nós temos lá. É um clube gratuito,
e que tenta fazer o máximo para conseguir distribuir a numismática. Né? A gente tem aqui alguns representantes, o Tenor, nosso vice-presidente, a Thelma, que nos ajuda muito, através do conhecido Alvirinho, o Felipe, que é nosso diretor de eventos. E como agradecimento, a gente não poderia passar esse ano sem chegar aqui e agradecer pela Rio 25. Foi um evento sensacional, eu infelizmente não tive a oportunidade de participar muito, porque estava operado, mas eu pude participar um pouquinho. E esse ano a gente queria entregar o Prêmio do Mérito Numismático do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro a duas pessoas que trabalharam muito para estruturar esse evento lá no Rio. Eu queria pedir autorização à mesa para chamar aqui o meu presidente Bruno Pelizari e ao meu irmão Milton representando todo o agradecimento que o Estado do Rio de Janeiro tem a vocês dois por terem realmente nos presenteado com esse evento maravilhoso, que foi perfeito e grandioso em todos os aspectos. Muito obrigado. Não sabia disso aqui. Eu também não. Discurso. Só o Oswaldo sabia. Nós teremos também uma atividade em prol da Sociedade Numismática Brasileira, que é o treinão da Sociedade Numismática Brasileira, que pela primeira vez na sua história tem essa atividade celebrando os 100 anos da SNB, no aniversário da cidade de São Paulo, próximo aniversário. Convidamos o nosso amigo idealizador da atividade, Gabriel Abdala, para pronunciar umas palavras a respeito do treinão e convidar todos vocês a participarem. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriel Abdala, eu sou influenciador de corrida, eu tenho participação em quase 1000 corridas, então eu coleciono as medalhas das corridas, né? E aí eu tenho uma atividade que eu desenvolvi já vai fazer 5 anos, que são treinos relacionados a instituições históricas. Então já fiz dentro da Rota, já fiz no CPOR, já fiz na Santa Casa, no Obelisco de Ibirapuera, no Instituto Histórico e Geográfico esse ano. Inclusive o Dom Bertrand recebeu a medalha do treinão, porque elas são réplicas, elas têm referências históricas. E qual é a finalidade disso? A finalidade é unir esporte com história. São duas coisas muito distintas, que ninguém... né? Um dia surgiu essa oportunidade, já fiz inclusive no Paraguai. Eu tenho amigos corredores, fiz um treinão da Dia da República no Paraguai lá. Então, só que é lógico, centrado aqui, principalmente em São Paulo, né? Já fiz em Curitiba, em outros locais. E eu tenho amizade com o Tenor e com o Bruno, né? Já conheço eles há algum tempo. E aí Oswaldo também, a gente falou disso num café, né, Oswaldo? E aí eu falei, esse ano deu certo. Esse treino vai homenagear o centenário da instituição, né, que fez 100 anos ano passado, e a temática dele é totalmente relacionada às comemorações do 4º centenário de São Paulo. Então vai ter a flâmula, vai ter a réplica da medalha. A princípio seria José Bonifácio, que eu acabei fazendo agora no CPOR. Aí o Tenor falou, não, vamos fazer com esse medalhão do 4º centenário. Né? Então toda a temática do evento, né? O custo disso é muito baixo, tá? Você vê a inscrição é R$110, é só para cobrir parcial o custo, não tem fins lucrativos nem de autopromoção. Então quem tiver interesse em participar, é só entrar nas redes sociais ou da Liga dos Corredores, ou tem uma outra rede social que é o MMDC 1932, que fala da história de São Paulo, história geral. Então aí tem lá os meus contatos, né? Além da própria... os associados às informações para fazer inscrição. São só 100 vagas, porque senão não é treinão. Aí ele toma uma outra proporção, vira uma corrida, aí já fica mais complicado. Né? O percurso tem caminhada e corrida dentro do Centro Histórico de São Paulo. É sempre bem interessante, sempre bem bacana. E no final a gente faz um brinde com espumante sem álcool, que é aquela tacinha, né? Em comemoração ao centenário, homenageando a instituição. Enfim, é isso. Obrigado, viu? Bem, para nós finalizarmos a cerimônia, eu quero anunciar uma quebra do nosso protocolo.
Eu quero convidar os diretores da SNB para virem à frente, os que estiverem presentes, inclusive o nosso presidente emérito Gilberto Tenor, um pequeno anúncio. Nós queremos parabenizar o Bruno pelo grande trabalho que ele fez pela Rio 2025 e deixar para ele uma placa para o escritório dele. Obrigado, Bruno. Mas só na sua sala, viu? Não põe no escritório. Fala quieto. Obrigado. Eu tenho que reforçar todas as menos de 2 minutos, 30 segundos, eu tenho que reforçar todas as vezes o agradecimento. Esse evento do Rio de Janeiro foi um evento como a gente nunca fez aqui no Brasil. Só quem conhece o bastidor do bastidor, e ainda que a gente não conhece o bastidor do bastidor do bastidor. Mas enfim, foi um evento muito trabalhoso, muito difícil para ser concretizado. Então agradeço de novo a todos que trabalharam em prol desse evento, que foi um sucesso e a gente conseguiu agradar a todos os participantes que vieram aqui para o Brasil. Obrigado. Nós encerramos então essa cerimônia oficial do 29º Congresso Brasileiro de Numismática, anunciando que o salão de comercialização já está aberto para todos. E após o almoço, às 2 da tarde, às 14 horas, começamos a série de palestras até o final da tarde de hoje, continuando amanhã de manhã e sábado de manhã. A programação completa vocês podem consultar aqui fora na área externa e também no nosso website. Obrigado a todos, um ótimo dia.